Obrigado, gente. Vamos lá divulgar o Evangelho, ensinamentos bíblicos. Me segue que eu te sigo de volta. Vamos curtir, compartilhar, republicar. Bom, então eu falava que nós não podemos nos reter apenas aos ensinamentos dentro da nossa congregação. É lógico que os nossos pastores, bispos, obreiros, eles têm que serem respeitados e eles estão dando o máximo ali. E o problema é que 2 horas de culto tem um louvor, tem testemunhos, tem arrecadação. Então se torna pouco para que possamos aprender realmente o que necessitamos para fortalecer a nossa vida espiritual. E mais de 2 horas também nós temos os nossos afazeres. A maioria das igrejas são mulheres. E as mulheres hoje em dia elas trabalham muito, porque além de trabalharem fora de casa, elas trabalham nas lidas em casa. Eu já falei outro dia que o marido, nos dias atuais, quando a mulher trabalha, sua função é ajudar a esposa, cuidar dos filhos, cozinhar. Não vai cair pedaço em fazer isso. Mas tudo bem, não é este exatamente o ensinamento de hoje. Então o que que eu dizia? Que nós ficamos presos aos ensinamentos da nossa congregação, que muitas vezes nós ficamos pregando sobre Davi, Sansão, Salomão, mas e como que essas pessoas venceram? Como que elas venceram? É, existem regras, existem atitudes que elas tiveram que tomar, existe renúncia, existe forma de crença que elas tiveram que usar, acreditar no impossível, e para que Deus pudesse dar a vitória. Estava falando sobre o Davi, que desde pequeno Deus preparou ele para a batalha, já vencendo um urso e um leão quando cuidava as ovelhas do seu pai. Mas Davi, após chegar ao seu reinado, também foi muito perseguido por Saul, que era o atual rei, que Deus o rejeitou, Deus o colocou, porque Deus não queria um rei, mas colocou porque os filhos de Samuel se desviavam para a avareza. Isso está em 1 Samuel capítulo 8, e o povo foi e pediu para Samuel um rei. Então Deus deu o Saul, mas não era a vontade de Deus que Deus reinasse sobre que um rei reinasse sobre Israel, e sim o próprio Deus de comandar com profetas, como sempre havia feito. Então o que aconteceu? Saul acabou fracassando porque deixou os ensinamentos de Deus de lado. Samuel cometeu um erro, se atrasou, e Saul via que o povo se dispensava e fez o sacrifício que não era para ele fazer, era para Samuel fazer. Os pregadores não ensinam que Samuel errou. Samuel errou. Saul foi tomado por ansiedade. A ansiedade destrói a nossa vida. Isto é uma mensagem contra a ansiedade. A ansiedade acaba com nossos sonhos. Nós temos que lutar contra isso. Nós somos diferentes, nós vivemos pela fé. Então, o Samuel viu que o povo se afastava e que o inimigo se aproximava e se forçou a cometer o sacrifício. Isso desagradou a Deus por causa de um atraso, ou Saul, no caso, por causa de um atraso de Samuel, que não vinha, não chegava nunca, chegou no final da tarde, quando deveria ter chegado no começo da manhã para preparar o povo para a batalha, porque as batalhas naquela época eram físicas, não eram espirituais. Hoje nós temos que amar os nossos inimigos, vencer o mal com o bem. Mas naquela época era diferente, era na espada mesmo. Então o que aconteceu? São erros e acertos que aconteceram, que Deus colocou na Bíblia, o Espírito Santo colocou na Bíblia, para que nós hoje viéssemos aprender e colocar em prática e sermos fortalecidos pelos ensinamentos cristãos e nos tornarmos vencedor. Então, após Saul ter cometido vários erros, que Saul foi o primeiro rei de Israel, de deixar o povo comandar, o primeiro foi esse, de deixar a ansiedade tomar conta, por causa da irresponsabilidade de Samuel, e fazer o sacrifício, que não era ele que tinha que fazer, era o Samuel que tinha que fazer. O que ele fez aí? Não confiou em Deus. O segundo, Deus mandou ele destruir totalmente os amalequitas, até as crianças de peito. Ele poupou o rei, poupou o melhor do gado. E ele foi e disse, o povo pediu. O povo poupou. Mas quem era o rei?
Era ele ou era o povo? Quem deveria de reinar e dominar sobre o povo era ele, e não o povo sobre ele. Então, ele quis ser político, e Deus não se agrada desses toma lá da cá. Deus deu uma ordem, segue a ordem e cumpre aquele ensinamento. Então Deus resolveu tirar o reinado dele. Deus, através do próprio Samuel, disse: me arrependo de ter posto Saul aí. A Bíblia diz que Deus não muda em matéria de caráter. Ele diz: não adultera, não adultera. Não vai entrar no céu com adultério. Não rouba, não vai entrar no céu roubando. Não mente, não mente. Não tem malícia, não tem malícia. Não idolatra, não idolatra. E mais os pecados sexuais e outros mais por aí, que Deus condena, não é para fazer, não é para fazer. É isso que Deus não muda. Deus não muda em matéria de caráter, mas ele mudou, ele se arrependeu depois de ter posto o Saul. Ele mudou também quando Ezequias, quando ele mandou o profeta Isaías dizer para Ezequias: prepara o teu leito, porque no estado que tu está, tu vai morrer, tu vai entrar dessa tu não vai sair. E o que aconteceu? Ezequias chorou muito, mostrando arrependimento. Sem arrependimento não existe conversão. Mostrando arrependimento, virou-se para a parede, que simboliza ali o obstáculo, e falou a verdade. A mulher do fluxo de sangue só foi curada, ela foi curada instantaneamente, mas só recebeu a confirmação da cura depois que ela falou toda a verdade. Um dia, a hora que eu estiver com tempo, nós vamos aprender sobre isso. Então, falou: lembra-te, Senhor, que andei. Que andei? Passado, estava desviado. Andei com sinceridade diante de ti e fiz o que era reto. Que é fiz? Passado, estava desviado. Então, quando Ezequias abriu seu coração, Deus lhe acrescentou 15 anos mais, e lhe acrescentaria mais se ele não tivesse aberto o coração para o rei da Babilônia, causando uma derrota. O que Deus nos mostra aí? Após uma vitória, pode vir uma derrota. Por quê? Por causa da nossa soberba. E o que Deus aconteceu? Deus mudou. Ele havia dado uma ordem para Isaías: vai lá e diz para Ezequias preparar o ministério dele, no caso, que eu estou resumindo o que a Bíblia diz, não exatamente como está escrito, embora a Bíblia diz que nós não devemos tirar uma vírgula sequer da Bíblia, mas eu estou explicando as minhas palavras para que vocês possam entender. Prepara teu leito aí, prepara tua casa aí. Foi essa a mensagem que Isaías disse. Prepara tua casa aí, porque tu vai morrer. Em outras palavras, tu está condenado. Tu vai morrer. Mas depois Deus acrescentou 15 anos. Então Deus mudou. Deus não muda em matéria de caráter. É isso que nós precisamos entender. A Bíblia, seus ensinamentos, seus métodos, suas práticas, como Deus vê e como Deus quer, o que Deus quer de nós, para que nós possamos aprender com os nossos heróis que foram antes de nós e venhamos a colocar em prática, em nome de Jesus, venceremos.